Olá, uma boa noite para você. Hoje o TV Notícias mostra um procedimento em pessoas com determinados tipos de câncer que evita a queda dos cabelos. É a touca gelada. Tem também os tipos mais comuns de fobias e as formas de tratamento. A premiação para quem respeita as leis de trânsito e é bom motorista. E ainda as dicas de shows, festas e eventos para você curtir o fim de semana a partir de hoje, sexta-feira. Essas e outras informações agora no TV Notícias. Medo de dirigir, de altura, de animais, o que não faltam são tipos de fobias. E apesar do pânico e medo que elas geram, existe tratamento. Nas aulas de autoescola, Nátia conta que evitava dirigir em locais movimentados como o centro da cidade. E depois de levar um susto, a vontade de dirigir diminuiu. No dia que a gente estava fazendo as aulas, um moço saiu com um cinto, correndo atrás de uma criança, e essa criança atravessou a frente do carro. Aí, para mim, aquilo foi muito, assim, um susto bastante grande mesmo, porque eu pensei a responsabilidade que é dirigir, né? Nátia tirou carteira de habilitação em 2001, mas 6 meses depois não quis mais dirigir. O medo intenso virou fobia e só de entrar no carro, olha só como ela fica. Eu não consigo respirar. É muita ansiedade e a mão sua. E eu fico muito nervosa mesmo e parece assim que não está raciocinando. Aí eu digo, não, isso daqui não é certo. A psicanalista explica que fobias são medos intensos que nem sempre têm uma lógica racional e são persistentes. Fobias têm a ver com medo exagerado, né? Mas ao contrário do medo, a fobia nem sempre ela é lógica, nem sempre ela é racional. Então, quando nós temos um medo exagerado de alguma coisa, e isso não tem muita lógica, não tem muita explicação. Por exemplo, né, por que algumas pessoas têm tanto medo de barata? Por que algumas pessoas não conseguem dirigir? Por que algumas pessoas não conseguem, às vezes, nem assinar em público, né? Então, quando tem um medo exagerado e não tem uma explicação lógica, isso se transforma numa fobia. As fobias podem surgir ainda no período da infância. Tudo que a pessoa vive desde o momento em que ela nasce até os 6 anos de idade, criam registros. Esses registros eles não têm memória. A gente acha que ele não tem memória, mas ele tem. Ele tem um conteúdo que fica atuando, né? Então nós esquecemos tudo. Não esquecemos. Ele fica recalcado no inconsciente. Na verdade, toda fobia começa na infância. Rênia tem fobia à barata. Aos 10 anos de idade, ela passou por um trauma que a marcou até hoje. Eu fui na despensa de mantimentos pegar uma lata de leite condensado para fazer um brigadeiro e uma barata pousou em mim e foi para o meu cabelo comprido, eu não vi. Fiz o brigadeiro, comi o brigadeiro e subi para tomar banho. Quando eu senti alguma coisa, eu joguei o cabelo para frente e a barata foi no espelho. Ou seja, ela estava o tempo todo comigo. Ela conta como lida com a fobia à barata no cotidiano. Particularmente eu lido muito mal com isso, porque é uma coisa que me atrapalha. Eu não entro em alguns lugares que eu sinto o cheiro da barata, ou que eu sei que pode ter a barata. É horrível. Tem gente que tem fobia a animais, a sangue, vacina, injeção. Tem também aquelas que têm fobias a situações. Por exemplo, entrar em um elevador, estar em um local cheio de pessoas, a altura. O que não faltam são opções de fobias, mas também tem tratamento. Se essa fobia se transforma num pânico, ele precisa sim de uma medicação para ajudá-lo, até no processo psicoterápico. Agora, se é uma fobia que ela quer olhar para isso, mas não está incomodando tanto a vida dela, mas ela quer resolver, eu indico a psicoterapia. Lidar com a descoberta de algum tipo de câncer não é nada simples. Em alguns casos, os tratamentos trazem consequências agressivas que aumentam ainda mais o sofrimento dos pacientes. A queda dos cabelos, por exemplo, é algo que mexe com muita gente. Mas um tratamento especial com o uso de uma touca gelada contribui para amenizar o sofrimento das pessoas diagnosticadas com determinados tipos de câncer. Dona Selma tem 73 anos. Ela se lembra de como foi difícil lutar contra um câncer. Tudo começou com alguns sintomas e idas constantes ao médico, até que veio o diagnóstico. Eu falei para o médico, doutor, eu tenho certeza que eu estou com câncer.
porque eu estou muito mal. Aí ele mandou fazer o exame, aí constou o exame. No exame constou que era o câncer. A idosa passou por um longo tratamento e fez uma cirurgia. Segundo ela, o tratamento feito na época não provocou a queda de cabelos. Eu estava preocupada de ficar boa, não estava importando o que fazia. Cabelo e acessórios. Não tinha problema nenhum, para mim não tinha problema nenhum. Mas nem sempre é assim. A perda de cabelos durante o tratamento do câncer é algo muito comum e que mexe com o emocional dos pacientes. Infelizmente, o tratamento quimioterápico não é isento de complicações, de efeitos colaterais, de toxicidade, né? Dentre elas, a queda de cabelo, que principalmente para as mulheres é uma coisa que leva a uma preocupação, uma queda da autoestima, né? Foi para tentar amenizar o sofrimento desses pacientes que alguns centros de tratamento resolveram investir em novidades. Uma delas é esta touca térmica. A touca funciona como se fosse um capacete. Ela é colocada no paciente com o objetivo de fazer com que a droga da quimioterapia chegue até o couro cabeludo com uma menor intensidade. Neste centro, o procedimento foi inaugurado há cerca de 2 meses. Inicialmente, 30 pacientes fazem uso do método. Ela é feita de um gel, né? Então ela fica congelada numa temperatura de -30. Então a ideia é que cause uma vasoconstrição nos vasos, né? E que a medicação não chegue com a intensidade como no restante do sistema. Então a droga não chega em menor volume nos vasos, nos folículos capilosos. Segundo esta médica oncologista, os resultados são os melhores, mas existe variação de acordo com cada paciente. Varia o resultado de acordo com cada organismo e também com cada esquema quimioterápico que está sendo realizado. Já tem se observado que com determinados medicamentos quimioterápicos, mesmo utilizando a touca, a gente vai ter uma queda mais acentuada do que com a utilização de outros esquemas quimioterápicos. E não é qualquer paciente que pode fazer o tratamento. Tem que ver qual que é o diagnóstico da paciente. Por exemplo, pacientes com linfomas que fazem determinados tratamentos quimioterápicos, não é indicado a utilização da touca nesse tipo de paciente, nesse perfil de paciente, pelo tipo de tratamento e pela doença. A gente tem tido uma experiência aqui na clínica maior com pacientes com câncer de mama, onde tem sido utilizada a touca para todos os protocolos. Lucimar veio com o pai para mais uma consulta. Há pouco tempo, ele foi diagnosticado com câncer. Infelizmente, o pai dela se encontra entre os pacientes aos quais o tratamento com a touca gelada não é recomendado. Mas ainda assim, ela não esconde a felicidade com a novidade. O que a gente percebe é que as pessoas mais jovens, em especial as mulheres, né, elas têm realmente um impacto maior social, psicológico, da queda de cabelo. E que se realmente, né, esse tratamento aí com essa touca realmente for bem sucedido, vai ser realmente bem benéfico para poder trazer menos traumas mesmo pelo processo de tratamento. A touca gelada é importada dos Estados Unidos e o COT não cobra dos pacientes em tratamento. Quem tiver interesse em comprar a touca, acesse o site www.elastogel.com.br. E de acordo com a Organização Mundial da Saúde, 90% da população do mundo sofre de estresse. E quando ele se torna crônico, pode trazer vários prejuízos à saúde física e mental. Trânsito, esperar na fila e barulhos. São motivos que podem levar muitas pessoas a se sentirem estressadas. Tem gente que acha que a correria do dia a dia e a sobrecarga de trabalho e atividades também causam estresse. Dificuldades. A correria, né? Sei lá, o tempo que é pouco e faz uma coisa, faz outra, né? Essa loucura de hoje em dia, né? Mesmo correria demais. Muita preocupação, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, o estresse ainda não é considerado oficialmente uma doença, mas cerca de 90% da população do mundo sofre desse mal. Mas afinal, o que é o estresse e de onde ele surge? O estresse é uma reação normal, né, a uma adaptação que o indivíduo está submetido, né? O estresse crônico nada mais é do que essa reação, né, sendo experimentada de maneira frequente. Muitas vezes é um processo até cognitivo, a pessoa fica preocupada demais em excesso por um longo período de tempo, isso traz uma série de reações fisiológicas nesse processo que seria natural, mas que agora está muito frequente.
Quando o estresse se torna crônico, pode trazer vários prejuízos à saúde mental, como transtornos de ansiedade e depressão. Vários transtornos emocionais ou psicológicos, vamos dizer assim, eles são desencadeados por estresse. Às vezes, alguns você tem até predisposições genéticas e a pessoa não vai ter esse transtorno ao longo da vida toda. No entanto, por conta de um estresse frequente, crônico, esse é uma das maneiras, dos indicadores de que a pessoa possa vir a desenvolver esses transtornos. Transtornos de ansiedade, depressão e até doenças mais graves, como a esquizofrenia, podem ser desencadeadas por estresse. O estresse também pode gerar outros problemas sérios de saúde, como diabetes, doenças cardiovasculares, gastrite e pode estar relacionado a alguns tipos de câncer, devido à desregulação imunológica. Existem alguns estudos que mostram uma relação entre fatores estressores na infância e o desenvolvimento de diabetes do tipo 1, aquele diabetes que a pessoa desde cedo precisa usar insulina, alguns anos depois. Existe também uma relação grande com doenças cardiovasculares, com diabetes, com obesidade, e o estresse leva a algumas alterações imunológicas que têm alguma implicação, apesar de não ser um mecanismo assim, de certeza isso, mas alguma relação com o desenvolvimento de tumores, com câncer. Para ficar livre do estresse e não correr o risco de ficar doente, aí vai algumas dicas importantes. Do ponto de vista cognitivo, a pessoa identificar essas crenças, esses pensamentos que estão incomodando, às vezes são só distorções, nem aquilo nem é real, há uma preocupação excessiva, com algumas coisas na vida que nem se justificam. Então a pessoa ficar atenta a essas preocupações, procurar exercício físico, uma boa alimentação, dormir bem, é uma grande arma também contra o estresse. O TVU Notícias vai para um rápido intervalo e volta já já, não sai daí. Um lugar dedicado aos cuidados com os dentes. O curso de odontologia da UFO oferece atendimento aos idosos por meio de um programa específico, projeto que já existe há aproximadamente 20 anos. Os idosos que moram em instituições de longa permanência frequentam o espaço uma vez por semana. A consulta é realizada pelos alunos do 10º período de odontologia da UFO. O atendimento é realizado todas as sextas-feiras, a partir das 8 horas da manhã até as 11h30 da manhã, no bloco 4L do campus Umuarama. Todo o serviço de prótese que é realizado aqui na clínica, ele é encaminhado para os alunos do curso técnico de prótese, então tanto abrange os alunos do curso de odontologia quanto os alunos do curso técnico em prótese dentária. A Fundação Rádio e Televisão Educativa de Uberlândia, a RTU, e a Fundação de Assistência, Estudo e Pesquisa de Uberlândia, a FAEPO, participaram da reunião com os membros da Auditoria Geral da Universidade. A repórter Gislaine Rodrigues traz mais informações para a gente. Olá, Daniela. Para saber mais detalhes sobre a reunião de hoje, eu converso com o Vidigal Fernandes Martins, professor e diretor de planejamento. Qual o principal objetivo dessa reunião? O objetivo principal é estabelecer um novo modelo de governança que permite uma aproximação cada vez mais das fundações com a universidade, buscando o melhor controle interno, dando maior transparência e maior sinergia entre as entidades. Outra proposta da reunião é também desenvolver e firmar uma agenda mensal. Sim, essa é uma das propostas. Nós estabelecemos isso ontem com a FAO e com a Fundap, e hoje vamos também definir uma agenda de trabalho com a RTU e com a FAEPO. Quem vai participar dessas reuniões mensais? Seriam os diretores da Proplad. Nós temos o diretor de compras, o Luiz Roberto, o Alfredo Ferrão, na diretoria de orçamento, o José Roberto, diretoria financeira, eu representando a diretoria de planejamento, representantes da PROGEP, Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, da PROPP, Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Muito obrigada pelas informações, diretor Vidigal. É com você, Daniela. Obrigada, Gislaine, pelas informações.
Dirigir bem dentro das regras que determinam a lei é uma obrigação para todos os motoristas e motociclistas, mas nem sempre essa é a realidade. E para tentar melhorar o trânsito, incentivar a educação nas ruas e o respeito à lei, alguns setores resolveram até premiar bons condutores. Gil Clécio se acha um bom motorista. Com ele, por exemplo, nada de atender ligação no celular enquanto dirige. Eu parei porque o telefone celular tocou. Aí tinha uma vaga, eu já estacionei para ter o telefone celular. Nunca tive esse dissabor, né, de causar dano para ninguém e também nunca bateram em mim. Então por isso eu acho que eu tenho uma conduta de trânsito razoável, né? E já faz tempo que um setor empresarial tem ficado de olho no comportamento dos bons motoristas. É o setor das seguradoras. Na hora de fazer adesão ou renovar o seguro do veículo, a ausência de acidentes no histórico pode trazer um grande benefício também para o bolso. As seguradoras, quando a gente vai fazer a cotação do seguro, o cálculo do seguro, a gente fornece várias informações, né? O modelo do carro, CPF do segurado, e através dessas informações, principalmente do CPF do segurado e do condutor, a seguradora faz uma consulta e ela vê se esse cliente teve sinistro nos últimos anos. Quando não tem sinistro, ela dá um desconto maior para aqueles clientes. Antônio trabalha em uma empresa corretora de seguros, que faz a ponte entre seguradoras e clientes. Ele diz que os descontos chegam a 40%. O principal desconto que os clientes têm é o bônus. Tá? Esse bônus, como que ele funciona? A cada ano que o cliente contrata o seguro e que ele não tem nenhum sinistro, ele soma mais uma classe de bônus para fazer a renovação no ano seguinte. Esse bônus ele vai de 0, quando é o primeiro ano de contratação, a 40% de desconto a partir do 7º ano de contratação do seguro sem sinistro. A medida pode contribuir para incentivar o bom comportamento no trânsito. E olha que está precisando, viu? Tem até lista das falhas mais comuns na cidade de Uberlândia. A primeira colocada é transitar acima da velocidade permitida em mais de 20%. Depois o avanço do sinal vermelho, depois vem acima da velocidade entre 20% a 50% da permitida. Depois vem o grande vilão, que é o celular, o uso do celular no volante, e depois o não uso do cinto de segurança, que essas infrações são registradas pelos agentes de trânsito. Ser um bom motorista é algo que requer muito mais do que conduzir um veículo por aí. É preciso ter atenção, respeitar as normas de trânsito, e isso nem sempre é respeitado, né? Bom, tem gente até fazendo concurso para reconhecer esses bons motoristas. O Detran de Minas Gerais, por exemplo, abriu recentemente as inscrições para o prêmio Motorista e Motociclista Padrão. As inscrições são feitas pelo site do órgão e vão até o dia 26 de agosto. O objetivo é homenagear os condutores que tenham se destacado por boas práticas e bons exemplos na direção dos veículos. É bom para incentivar, né? O pessoal não respeitar o trânsito, não tomar multa, andar mais direitinho, né? Porque eu vou te falar, hoje em dia aqui tá difícil. Período de férias, nem sempre é fácil encontrar opções interessantes para divertir as crianças. Nessa época do ano, muitos pais buscam ajuda e apoio das colônias de férias. Em pleno período de férias, os alunos desta escola, que oferece apoio escolar, participam de várias atividades que vão desde aulas com informações sobre diversos países e sua cultura, até pintura e colagem. Os meninos estão fazendo uma oficina, na verdade uma oficina de colagem e pintura sobre os animais. O acolhimento, que no primeiro momento seria feito apenas durante o ano letivo, passou a ser feito também durante o tempo de descanso. No período de férias, a gente trabalha com as crianças com o nosso festival de férias. Esse festival é algo bastante lúdico para a criança, então os pais que não têm onde deixar, trazem as crianças para a gente e a gente fica a semana toda. Durante o período de aula, a escola conta com 60 alunos. Já quando é mês de férias, participam por enquanto cerca de 10 crianças. E como a situação financeira não está boa para muita gente, houve até uma mudança recente no programa de atividades do Festival de Férias. Isso é para dar chances de mais crianças participarem. Este ano a gente teve que repensar pelos custos, né? Então, vários pais estavam reclamando sobre a questão financeira, né? Então, como que a gente faria para poder melhorar esse custo? E a alternativa que a gente encontrou foi fazer atividades internas. A gente trabalha muitas questões pedagógicas, motora, o lúdico, sem deixar de trazer conhecimento para essas crianças. Então, a gente brinca e traz o conhecimento ao mesmo tempo. Neste outro lugar também funciona uma espécie de colônia de férias. Aqui a aposta feita está no preparo de alimentos.
As crianças aqui são divididas em 3 grupos. O primeiro, de 3 a 6, o segundo, de 7 a 10 e o terceiro a partir dos 11. O objetivo é que elas se interessem pela culinária e pela boa alimentação. Agora a gente uniu a gastronomia com o meio ambiente, com a arte, com várias outras coisas, outras atividades, né? Porque a gente acredita que as outras artes, elas aguçam os sentidos dessas crianças na hora do preparo do prato, né? A aula do dia é comida japonesa. E além de aprenderem a lidar com o preparo de alimentos, os participantes fazem outras oficinas. Para os mais pequenos, a gente buscou trazer atividades mais lúdicas, né? A gente trouxe atividades de circo, a gente trouxe contação de história, mas todas com alguma mensagem de consciência ambiental ou de desenvolvimento humano, né? E já com essa turma dos maiores, a gente já trouxe a yoga, a meditação, já para trazer mais um autoconhecimento, mais foco, mais presença, tanto para cozinhar como para a vida delas, né? Mariana tem só 10 anos. Ela gosta das aulas e é uma forte candidata a chefe. Meu pai cozinha em casa e eu sempre ajudo ele, eu acompanho ele, sempre, eu adoro cozinhar. Ela já até escolheu a receita preferida. Cupcake, eu sempre faço cupcake, é muito bom. Maria também tem 10 anos. Ela se encantou com a nova forma de passar o tempo das férias escolares. Eu prefiro essas férias aqui que eu venho cozinhar. E o TV Notícias vai para um rápido intervalo e volta já, não saia daí. O curso técnico em análises clínicas da UFO habilita profissionais para atuar em diversos ambientes de trabalho, como hospitais públicos e privados, e laboratórios de análises clínicas, com procedimentos como coleta e análises microbiológicas, morfológicas, químicas e físicas de fluidos e tecidos orgânicos. Seja um técnico de análises clínicas. Venha para a UFO. Agora vamos saber como fica a temperatura amanhã, sábado. Em Uberlândia, a previsão é de tempo aberto, sem chuva. Mínima de 13 e máxima de 29 graus. Confira como fica o tempo em outros municípios da região. Em Estrela do Sul, a temperatura varia entre 15 e 28 graus. O tempo permanece aberto o dia todo e nada de chuva. Mínima de 12, máxima de 30 graus em Monte Alegre de Minas. O sábado é de tempo aberto e sol a maior parte do dia. Mínima de 5 e máxima de 24 graus em Poços de Caldas. Sábado é de céu parcialmente nublado e nada de chuva. O tempo fica nublado e com possibilidade de chuva neste sábado em Juiz de Fora. Mínima de 11 e máxima de 21 graus na cidade. Agora você vai ver que com um pouco de criatividade é possível transformar objetos jogados no lixo em artigos de luxo e decoração. Veja na reportagem. Na casa da Rita, há muito tempo, pneu velho não vai mais para o lixo. Aqui eles são transformados em puffs, mesas de telefone, mesas de centro e por aí vai. Tudo começou após uma simples troca de pneus do carro. Sabe quando você troca e o pneu ainda está novo? Fala assim, gente, isso vai para o lixo, que desperdício, né? E reorganizando minhas coisas, estavam os dois, um em cima do outro, eu peguei e sentei ali e comecei a fazer outros trabalhos. Aí eu pensei assim, gente, isso daqui está uma altura ótima para um puff. E aí eu comecei a pensar como fazer. Depois de fazer algumas peças para casa, Rita viu que isso podia virar negócio, além de fazer um bem enorme para o meio ambiente. Foi aí que ela começou a vender as peças. A artista plástica já confeccionou aproximadamente 100 unidades em 2 anos. Isso, eu comecei a fazer para mim, amigos viram, ai Rita, faz para mim. Outros amigos viram, não Rita, eu também quero um. E foi aí que começou a fazer, não, eu posso fazer para vender, né? O pessoal está gostando. E para ajudar nas vendas, ela conta com o apoio das redes sociais. Dentro do meu Facebook tem uma página de pneus reciclados e ali eu tenho materiais que eu faço e estou divulgando o trabalho também de um amigo meu lá do Recife, que ele faz uns trabalhos bonitos. Então coloquei na minha página também para divulgar. E foi exatamente com a ideia de reaproveitar o que costuma ser jogado fora que 2 artistas transformaram o que era lixo em obra de arte na cidade de Uberlândia. Dudu Lemes é um deles. A partir de objetos descartados,
ele criou uma série de elementos decorativos. As obras hoje fazem parte da exposição Avatara Psicodelia. Hoje se atira muita coisa fora, né? Então essas coisas que se descartam, se transformarem, serve como matéria-prima para algum trabalho que possa se tornar atrativo, né, aos olhos. Restos de um tampão de mesa foram transformados nesta janela. E o que antes era uma porta sanfonada, hoje é uma luminária. Eu trabalho muito PVC, polietileno, metais. Eu não gosto muito de trabalhar com madeira porque cada pedacinho de madeira que eu ponho a mão para trabalhar, eu lembro que uma árvore caiu por causa disso. Então a gente tem outros recursos para serem usados e deixar um pouquinho a madeira de lado, né? Pelo menos evitar que se tombem novas árvores por aí. A outra exposição foi feita por Rafael Naufel. A partir de coisas que são descartadas pela sociedade, ele criou diversos instrumentos musicais. Eu tive a oportunidade de fazer uma oficina de construção de instrumentos há 15 anos atrás e gostei do tema, comecei a construir instrumentos, fui tendo ideia para outros, né? E não parei mais, foi um trabalho que continuou. E nos últimos 3 anos eu tive trabalhando mais intensamente com isso e esse aqui é o resultado todo esse trabalho. Este baixo elétrico, por exemplo, foi feito com um cabo de machado. E este outro com um cabo de uma cavadeira. Eu desenvolvi esse baixo, que é um baixo, eu chamo até de baixo custo, que foi a ideia de fazer um instrumento barato e fácil de fazer. Aí eu cheguei na ideia do cabo de machado, que é uma coisa fácil de encontrar, barata, a madeira já vem preparada num formato interessante, e eu coloco captador, parafuso, corda de varal, e o que me surpreendeu foi o som, que deu um som realmente de baixo, assim, um som grave muito interessante. Um dos instrumentos criados pelo Rafael é este daqui. Ele utilizou restos de madeira, restos de ferro velho e uma máquina de escrever também velha. Aqui a intenção é que ao pressionar estas teclas da máquina, sejam acionados aqui alguns martelinhos que provoquem os sons. Já a bateria conta com um galão em sua composição. O objetivo é que as peças sejam comercializadas. Até o fim da exposição já terão algumas peças sendo comercializadas e a ideia é levar esses instrumentos para os palcos. Eu quero que eles sejam tocados mesmo, por isso a ideia de comercializá-los. As 2 exposições ficam na Casa da Cultura até o dia 5 de agosto. Estão todos convidados a participar, a fazer uma cromoterapia até no espaço, né? Porque o pessoal está usando muito isso. Deita nos almofadões, tem aí 15, 20 minutos, até meia hora de um relaxamento interessante. As pessoas saem mais leve. E hoje, sexta-feira, você já sabe, o TV Notícias dá uma ajudinha para você se programar para o fim de semana. Confira e anote as nossas dicas. Uma dica para hoje é curtir a mini pista de test drive montada em um dos shoppings da cidade. A atração é de graça e fica disponível até o dia 3 de agosto. Hoje é dia de Festival Pop Rock, o maior do Triângulo Mineiro em Uberlândia. NX0, CPM 22 e diversas bandas locais e DJs se apresentam agora à noite no Ninho Verde e também amanhã. Sábado você pode conferir a exposição Transações no Museu Universitário de Arte da UFO. A mostra fica aberta para visitação até o dia 6 de agosto e nesse sábado o horário de visita é entre 10 da manhã e 5 da tarde. A entrada é de graça. Sábado tem também acústico com Rick França no Vila Wood Bar e Petiscaria às 8 da noite. Fica na Avenida João Naves de Ávila, 1755, pertinho da UFO, Campus Santa Mônica. Ainda amanhã, para você que não conferiu o Festival de Pop Rock em Uberlândia, ainda dá tempo. Sábado é a vez de Thiago York, Humberto Gessinger, Carol Conká e várias atrações. Está dado o recado.
Domingo também tem edição de férias do Forreg Vertical. São várias atrações locais e DJ de fora de Uberlândia pela primeira vez marca presença no evento. É a partir das 3 da tarde na Vertical Escalada, Rua Rafael Lourenço, número 45. Domingo ainda tem mais uma edição da Ocupação Cultural no Restaurante Carmelita. Performance dançante, música ao vivo e arte independente em um só lugar. Fica aí mais uma dica. E com as dicas da Agenda Cultural, a gente fica por aqui. Lembrando que as reportagens exibidas estão na página da TV Universitária no Facebook e também no YouTube. Dicas ou sugestões, basta encaminhar o e-mail para a redação tvu@gmail.com. Uma ótima noite para você, um bom fim de semana e a gente se vê na segunda-feira.